Claquete. Muito Oi, eu bel. sou a Isabela e você tá ouvindo Muito Bel. Hoje eu vou começar com uma pergunta simples, mas desconfortável. Se o seu celular sumisse agora da vida, da existência, você se sentiria aliviado ou extremamente ansioso? Não responde rápido, tá? Pensa, porque a primeira resposta geralmente não é a mais honesta. E eu demorei para admitir isso para mim. Mas teve uma fase, eu acho que eu estou entrando numa nova, de vício no celular. E não é um vício do entretenimento, sabe? Não é passar horas vendo vídeos aleatórios. É vício de controle, de ter na mão, de ver se está tudo certo. A sensação de que se eu não estivesse acompanhando tudo em tempo real, alguma coisa ia sair do eixo. Isso aconteceu muitas vezes, sei lá, eu sentada no sofá de casa, meu marido ali comigo, casa em silêncio, um momento comum super simples. E eu não estando lá, né? Estando no celular, abrindo agenda, revendo número, respondendo mensagem que não precisava, procurando referência de vídeo, fazendo campanha na minha cabeça, pensando numa próxima estratégia, respondendo mensagem, respondendo mensagem, respondendo mensagem, monitorando algo que nem precisava ser monitorado. Teve um dia que ele estava falando comigo e eu respondi, aham, sem nem saber o que ele tinha dito, e ele ficou chateado. Porque eu estava fisicamente presente, mas mentalmente eu estava em outro lugar. E isso me assustou. Porque quando a gente faz isso, principalmente no trabalho, parece responsabilidade, parece comprometimento, parece que eu estou sendo uma profissional estratégica, focada, dedicada. Mas não é foco isso, né? É medo, se a gente for para pensar. Medo de desaparecer, de perder relevância, medo de que se eu não tivesse on o tempo inteiro, alguém ocuparia aquele espaço. Afinal, a estética é rápida, né? Ela é visual, ela é barulhenta, ela se move em tempo real. Ainda mais nesse mundo que a gente vive, né? Toda hora tem um procedimento novo, toda hora tem uma tecnologia nova, uma tendência nova, um profissional novo, novidades, novidades, novidades. Antes e depois, antes e depois, antes e depois. E o algoritmo, ele não descansa. Então você começa a achar que também não pode sair, né? Ficar no off. Você acorda e já confere ali o alcance, o vídeo, antes mesmo de escovar o dente. Posta e observa. Responde e monitora. Se engajou, você respira. Se caiu, você duvida, né? Você vai duvidar do post, da estratégia, do preço, da linguagem, de você. Complicado, né? E isso ele entra sem pedir licença, né? Você não vicia aos poucos. Quando você vê, você já tá lá. Porque ninguém te obriga, mas tudo te estimula. A notificação ela se torna assim uma recompensa, né? A mensagem que você recebe vira uma validação. O story visto, uma confirmação de que você ainda existe naquele mercado. E quando não tem nada disso, vem uma inquietação difícil de explicar. Uma sensação de que algo tá errado, mesmo quando não tá. E eu comecei a perceber que eu estava mais irritada, sabe? Com menos paciência, com a cabeça acelerada, mesmo sem estar fazendo nada. Respondia a paciente no meio da janta, sabe? Mastigando e respondendo. Revisando campanha em meio de uma conversa importante. Planejando estratégia enquanto alguém estava tentando dividir algo importante comigo. Eu estava disponível para todo mundo, menos para quem estava ali comigo, ali na minha frente. E isso não tem nada de bonito, porque não é sobre rede social, né? É identidade mesmo. Em que momento da vida pareceu uma obrigação a estar on e não uma escolha? Em que momento eu comecei a medir o meu valor pela minha presença digital? Quando foi que eu associei silêncio à irrelevância? Porque existe uma diferença enorme entre constância e vigilância. A constância é construir com intenção. A vigilância é se monitorar o tempo inteiro com medo de cair. E eu tava lá me vigiando constantemente. E olhava os números como se eles definissem a minha competência, as métricas como se elas definissem a minha autoridade naquela área. Interpretava a queda de alcance como queda de valor. E isso é perigosérrimo, né? Porque o algoritmo muda, muda o tempo inteiro. Mas a sua essência não deveria mudar junto com ele, entende? Quando tudo vira postagem, a vida vira um bastidor. E quando tudo vira conteúdo, o momento vira material, né? E quando tudo vira resposta, nada descansa. Você não sai de cena em momento nenhum. Você só muda de plataforma. Sai do consultório e entra no WhatsApp.
Sai do WhatsApp, entra no Instagram. Sai do Instagram, entra na própria cabeça. E a mente não fecha. Continua criando estratégia enquanto você tenta dormir, enquanto você tenta tomar um banho, enquanto você tenta comer. Fica calculando enquanto você tenta descansar. Continua avaliando enquanto você tenta viver. E eu percebi que eu não estava só conectada, eu estava tensa, como se eu soltasse por um dia tudo fosse desmoronar. Minha autoridade dependesse da minha frequência. E às vezes no começo fazia, viu? A Michelle me lembrava disso. Como se a minha relevância dependesse da minha exposição, minha agenda dependesse do quanto eu estava ali. E isso é uma armadilha muito sutil para quem empreende, porque você mistura presença com competência, né? Engajamento com reconhecimento, mistura aquele movimento que é natural, né? E estar presente ali com o seu crescimento nas suas esferas da vida. Às vezes é só ansiedade disfarçada de produtividade. Já parou pra pensar nisso? Eu precisei admitir que quando eu sentia que eu precisava estar on o tempo inteiro para não perder espaço, alguma coisa dentro de mim estava insegura. E não era o algoritmo que precisava de ajuste, era o meu limite, a minha relação com o controle, a minha dificuldade de confiar no que eu já tinha sido, né, já tinha sido feito, já tinha sido construído. Porque quando você confia no que você construiu, você não precisa vigiar o tempo inteiro. Você pode pausar, soltar o celular, ir lá dar uma respirada, pode existir fora da tela. Constância não é vigilância, novamente. Você não precisa se monitorar o tempo inteiro para continuar sendo competente. Você não precisa provar que está ativo, que você está lá fazendo um preenchimento para continuar sendo relevante. Você não precisa aparecer todos os dias para ser lembrada por certas pessoas, pelas pessoas certas, aliás. Tem mensagem que pode, né, esperar, story que não nasce, tem dia que não precisa ser mostrado, tem um jantar especial que ele não precisa virar conteúdo. Tem conversa que não precisa ser interrompida por notificação. Aliás, a grande maioria delas, né, se não todas. E sabe o que acontece quando eu desligo? Nada desmorona. A agenda, graças a Deus, não me evapora. A autoridade não desaparece. Os pacientes não somem, o mundo continua. Mas quem tá ali do meu lado percebe quando eu não tô ali, sabe? Ninguém lembra do seu último story daqui 6 meses, gente. Verdade. Mas quem divide a mesa com você lembra se você estava presente. Quem conversa com você sente se você está inteiro ali. Quem vive com você percebe quando você está dividida. Então, talvez a pergunta não seja como eu mantenho meu engajamento, como eu vou manter meu status alto. Talvez seja o que eu estou perdendo enquanto eu tento não ser esquecida. Quantos momentos eu estou atravessando pela metade? Quantas conversas eu estou ouvindo pela metade? Quantas experiências eu estou vivendo pela metade? Às vezes nem metade, um terço, um quarto. Porque estar on o tempo inteiro não é força, é um medo disfarçado. E o medo não pode comandar a sua rotina. Profissionalismo não é disponibilidade infinita. Profissionalismo, aliás, também é sobre limite. É saber o horário que você responde, é saber o horário que você silencia, é saber que a sua vida não pode ser uma extensão contínua da sua empresa. Desligar também é estratégia, silenciar é maturidade e pausar é construção também. Você não perde o valor quando você sai da tela, sabe? Às vezes, inclusive, é ali que você se recupera. É ali que você recupera a clareza, recupera a presença, a identidade, recupera a capacidade de viver sem transformar tudo em performance. É cansativo, né? Porque você não é só uma marca, você não é só um perfil, não é só um número de seguidores. É alguém. É alguém que tem marido, esposa, namorado, namorada, tem família, tem amigos e tem silêncio. Ao silêncio. Que tem momentos que não precisam ser compartilhados. E talvez maturidade profissional não seja aprender a estar on o tempo todo. Talvez seja aprender quando sair. Porque quando você escolhe desligar, não é ausência, é consciência. Ui, até incomodei meu cabelo aqui. E é isso, e isso, inclusive, é muito mais sofisticado do que qualquer engajamento. Isso você pode confiar. Certo? É isso. A gente se vê no próximo Muito Bel.